Estamos de volta com o Happy Hour nessa segunda-feira. Hoje, né, dia do psicólogo. Psicologia fazendo 50 anos e hoje a gente aqui homenageando, né, Belardo? Exatamente. E aqui com a doutora Fátima Holanda, que sabe tudo aí da psicologia. Doutora Fátima, é o seguinte, a gente hoje qualquer coisa com criança chama psicólogo, né? Hoje em dia virou mania. Qualquer coisa, criança não sei o que, tá sem comer, chama psicólogo. Criança não sei o que, até a palmada que o pai dá na criança, o pessoal, não, isso não pode, porque é o direito do estatuto da criança, não pode, chama o psicólogo para ver que isso vai traumatizar a criança. A senhora concorda com esse procedimento ou a senhora acha que os pais não estão sabendo mais educar os seus filhos? Ou como é que a senhora vê esse questionamento? O psicólogo também, ele não só trabalha as patologias, né? Ele é um profissional também de orientação familiar, né? Então, quando os pais se perdem de algum modo nesse processo educacional familiar e que buscam o psicólogo, é porque eles estão realmente sem saber o que fazer. O que você fala é a realidade. E às vezes nos chama a atenção crianças com 3 anos e os pais adentram o consultório e dizem, me diga o que faço porque eu não consigo conter uma criança de 3, 4, 5 anos. Quer dizer... Mas aí a psicóloga é mais para os pais do que para o filho. Os pais é que estão ficando doidos. Supostamente, às vezes, com a vida que nós temos, não é? Com a ocupação dos pais, com a falta de tempo para eles mesmos e para a família, supostamente, às vezes, está faltando organização e autoridade dentro dessa casa, dentro dessa família. Às vezes, esse papel está entregue a quem? Aos babás, né? A outros educadores, às creches, à escola, sei lá, outros cuidados dentro da sociedade. E, por vezes, os pais perdem essa intimidade, essa relação e essa identificação com o seu próprio papel de orientador, de educador, de cuidador, que precisa ter com suas crianças. Aí corre atrás do psicólogo. E aí o psicólogo precisa harmonizar essa família, dar lugares aos papéis, o papel da mãe, o papel do pai, o papel do casal, o papel da criança e harmonizar essa relação. Mas a senhora é a favor ou contra o pai? A senhora acha que uma palmadinha, numa criança que está muito rebelde, aí o pai vai lá, não é nada para machucar, mas meu filho, você vai levar uma palmada, hein? Eu apanhei muito. Eu não apanhei muito, mas eu já dei umas palmadinhas de leve. Então, como é que a senhora vê essa questão? Uma palmada, a palmadinha paterna, isso é contraindicado, né? Isso pode traumatizar a criança. Como é que a senhora vê isso? A questão estaria em dizer se esta palmadinha, ela foi imbuída de raiva, de sentimentos muito agressivos em relação a essa criança e se tornaria violência. Essa é a discussão, não é? Não permitir o leve bater para que não chegue exatamente a um processo de agressividade. Imagine uma palmadinha educativa, como se diz, onde você não está carregado de raiva pelaquela criança. Você vai saber dosar essa sua intenção educativa. Mas se vier trazendo toda uma carga de raiva, de estresse em relação àquela criança, isso vai ser uma violência. Mas aí passa a ser agressão, não é mais, aí não é mais palmada. A lei defende isso. Mas aí eu acho que o questionamento é meio complicado, porque eu acho que isso entra muito penetra muito no seio da família, quer dizer, eu, por exemplo, eu nunca apanhei muito, mas é lógico que minha mãe já me bateu, me deu... que chama... Palmadinhas? Palmada tem um nomezinho que foi, vou dar uma... tem um nome. Bolo. Dá um bolo na sua... Pá! Né? Porque é uma besteira que eu fiz. Eu não me recordo de nenhum tipo de violência Isso comigo. não traumatizou, você está dizendo? Absolutamente não. Então eu acho que isso é um excesso de zelo e que termina interferindo um pouco na educação que o pai pensa dar para o filho, né? E pelo menos é meu ponto de vista. Eu também acho. Tinha dias que eu apanhava manhã, tarde e noite. Eu era muito danada. Viu? Não sou mais. Eu sei. Então, assim, mas eu acho que por incrível que pareça, eu acho que foi fundamental pra mim, sabe? Eu acho que impõe um certo limite nas coisas, que a criança não tem como entender. Se você começar na psicologia, olha, por mais que ela seja já mais madura, ou pelo menos
seja mais assim, esperta, é difícil de você empurrar isso dentro da cabeça de uma criança. De repente esse contato físico educativo substitui um olhar com mais autoridade, uma entonação de voz com mais autoridade. Não, eu vou na entonação de voz, mas tem hora que não tem mais. E não tem mais. Olha, Ó, meu filho, menino, vem é cá. o seguinte aqui, se você fizer, vai levar uma palmada e acabou. Vai pra peia. Me diga uma coisa, e essa questão das mães solteiras, mães adolescentes solteiras, né? Que também eu imagino que seja um tipo de situação que a psicologia intervém, ou pelo menos deve intervir. Como é que intervém? Às vezes são crianças tendo que cuidar de crianças, né? Então, a gestação, de fato, ela precisa de uma maturidade para assumir esse lugar, esse papel de mãe, supostamente uma pessoa mais madura, que estaria disponível para educar, para amar, para cuidar, para encaminhar esse filho e que está praticamente no processo da adolescência, onde precisa ser cuidada, orientada, encaminhada. Por vezes, elas se perdem, a depender do caso. Quando encontram apoio familiar, outros apoios, às vezes, as adolescentes conseguem digamos assim, queimar essa etapa do adolescente e passar para uma etapa mais madura e assumirem satisfatoriamente essa maternidade. Outras, infelizmente, não. Às vezes tem tantos casos aí de rejeição, que são meninas, afetiva e emocionalmente falando, que não estão prontas para desempenhar o papel de mãe, muito menos sozinha, sem um companheiro, e por vezes elas não conseguem. E aí, simplesmente, às vezes, abandonam as suas funções. Mas a psicologia, nesse caso, ajuda essa adolescente. Ajuda. Você acha que tem um efeito prático, assim, nesse tratamento, vamos dizer assim? Sempre ajuda. Agora, a minha impressão que eu tenho é que as pessoas acham que assim, vou fazer terapia. E aí, na segunda sessão, na terceira, elas já querem estar... Querem resultado mais imediato. E não é. São passos lentos, não é assim, Fábio? Sim, infelizmente. Quando desaparece o sintoma, o próprio paciente, às vezes a família já acha que está curado. E o sintoma não é cura, é só um indício que o tratamento começou. Isso. A gente volta a conversar com a Fátima Olano, mas nós estamos na hora do nosso break comercial. É verdade, mas a gente volta já já, então não sai daí.